Ele tinha tudo. Uma empresa de 50 bilhões de dólares, um império que redesenhava mercados, poder absoluto. Mas em menos de 48 horas, ele perderia cada centavo. E tudo por causa de uma mulher que o desmascarou. E trouxe lembranças de 28 anos atrás, de um lugar que ele passou a vida inteira tentando apagar da memória. E o pior, ele estava prestes a descobrir que a guerra que ele tinha acabado de entrar era contra a própria família. O que será que ele fez quando teve que escolher entre seu império ou lutar contra uma grande injustiça ao lado dessa mulher? Fique comigo até o final, porque o que aconteceu naquela sala de reuniões vai te deixar sem palavras. Acredite, você não está preparado para essa reviravolta. Se você gosta de histórias de poder e redenção, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Vamos agora descobrir juntos esse segredo? A sala do conselho da Holding Azevedo parecia um tribunal no céu. 28 andares acima da metrópole, o ar era rarefeito e custava mais caro que o PIB de muitos países. Sentado na cabeceira de uma mesa de mogno que parecia ter quilômetros de extensão, estava ele, Victor Azevedo. 38 anos, terno sob medida de 20 mil dólares e um olhar gelado e penetrante. Ele não era apenas um CEO. Ele era como um deus em seu trono. Um herdeiro que havia pego a fortuna do pai e a multiplicado por 10. Ele não construía empresas, ele redesenhava mercados. O silêncio na sala era pesado, interrompido apenas pelo clique suave do projetor. Na tela, em letras garrafais e minimalistas, o nome do projeto que definiria seu legado: Projeto Ômega, a cidade inteligente. Victor se levanta. Sua voz não é alta, mas ocupa cada centímetro cúbico da sala. É calma, mas corta o ar como vidro. Senhores, ele diz, o futuro não espera. Enquanto o mundo discute o próximo aplicativo de fotos, nós vamos construir o ecossistema que cria os próximos aplicativos. Um Vale do Silício brasileiro, uma cidade-empresa, carbono zero e alimentada por inteligência artificial. Ele faz uma pausa, olhando nos olhos de cada membro do conselho. Homens mais velhos que conheceram seu pai, Otávio, e que agora temiam o filho. Um legado que vai redefinir o nome Azevedo por um século. Os membros assentem. Eles sabem que Victor é implacável. Ele não sugere, ele decreta. Marcos Oliveira, o sócio minoritário, o braço direito de seu falecido pai, é o primeiro a aplaudir. Marcos tem 55 anos, um sorriso fácil e olhos que calculam tudo. Brilhante, Victor. Uma tacada de mestre. O investimento é de 50 bilhões de dólares. O retorno, incalculável. Seu pai ficaria orgulhoso. Victor acena, dispensando o elogio. O orgulho era um luxo que ele não tinha. Ele vai direto ao mapa estratégico. Temos 95% do território necessário adquirido, mas há um entrave. O mapa holográfico dá um zoom. Um pequeno município esquecido no interior. Uma mancha no meio do vasto território verde que ele já possuía. O nome pisca na tela. Nova Esperança. Victor cospe o nome como se fosse um veneno. Esta cidade se recusa a vender. Um gerente jurídico pálido toma a palavra, a voz trêmula. Senhor, Nova Esperança é complicada. A comunidade é muito unida. Eles têm um estatuto de proteção histórica e, francamente, eles nos odeiam. O nome Azevedo lá é irrelevante. Victor o corta. Quanto eles querem? O jurídico engole em seco. Eles não querem dinheiro, senhor. Eles querem que fiquemos longe. A líder da resistência local, uma advogada chamada Clara dos Reis, entrou com múltiplas liminares. Ela está paralisando nossa aquisição de terras nos municípios vizinhos. Ela alega impacto ambiental e... Eles estão blefando, Victor interrompe. Todo mundo tem um preço. Não eles, Victor. Marcos intervém, o sorriso sumindo por um instante. Lembre-se, seu pai tentou construir uma hidroelétrica lá há 20 anos. A coisa ficou feia.
A cidade inteira se levantou. O nome Azevedo é lama para eles. Vítor encara o nome Nova Esperança na tela. E por um milissegundo, algo arranha o fundo de sua mente. Um flash rápido, quase subliminar. Um portão de ferro enferrujado. O cheiro de chuva e mofo. O rosto de uma mulher chorando. Helena. Ele pisca. A imagem se foi. A dor de cabeça é instantânea e violenta. Aquele lugar. O lugar que ele passou 28 anos tentando apagar com trabalho, luxo e poder. O orfanato. A vergonha de seu passado. Onde ele foi deixado após a morte de sua mãe, antes que seu pai, Otávio, o resgatasse aos 10 anos. Ele odeia aquele lugar. Odeia a fraqueza que ele representa. Sua voz agora é pura raiva gelada. Mudança de planos. Eu mesmo vou. Marcos levanta a sobrancelha. Victor, você não precisa se rebaixar a esse nível. Temos equipes para lidar com camponeses. Eles falharam. Victor retruca, pegando sua pasta. Eles estão negociando com emoção. Eu vou negociar com poder. Prepare o jato. E qual é a oferta? Pergunta o jurídico. Victor para na porta e olha para trás, os olhos vazios de qualquer emoção. Marcos, prepare a oferta hostil. Dobre o valor de mercado de cada propriedade, triplique, não me importa. Compre os políticos, os juízes, a imprensa local. Quero aquela cidade fora do mapa em 6 meses. E se eles recusarem? Pergunta Marcos. Eles não vão, mas se recusarem, eu vou comprar a cidade inteira, nem que seja a última coisa que eu faça. Eu vou varrer Nova Esperança do mapa. A reunião estava encerrada. Vítor Azevedo, o deus do conselho, estava indo pessoalmente esmagar a única cidade que ousou dizer não. Ele só não sabia que não estava indo para uma negociação. Estava indo para um acerto de contas com o fantasma que ele mesmo havia enterrado. Vítor Azevedo não chegou em Nova Esperança em seu helicóptero. Ele não chegou em seu Bentley blindado, ele chegou em uma caminhonete alugada, com placa fria, usando jeans gastos, uma jaqueta de couro surrada e um boné de beisebol puído. Ele aprendeu com o pai que, para destruir um inimigo, primeiro você precisa entender o que ele ama. E para entender o que ele ama, você precisa se parecer com ele. Victor estava disfarçado. Ele era apenas um Victor qualquer, um consultor ambiental independente, coletando dados para um estudo de impacto. Uma mentira fácil, uma identidade descartável. Nova Esperança era exatamente como ele se lembrava, e isso o enojava. As ruas eram de paralelepípedos, as casas tinham pintura descascada. O ar cheirava a terra molhada e a passado. Era uma cidade presa no âmbar, um monumento vivo à sua própria irrelevância. Ele caminhou até a Praça Central, um lugar que sua memória tentava bloquear. Um coreto enferrujado, um chafariz que não funcionava. E no canto, o prédio de 2 andares, cinza e sombrio, que assombrava seus pesadelos. O antigo orfanato Santa Helena. Agora, ironicamente, transformado no Centro Comunitário Helena dos Reis e no escritório de advocacia comunitária. Vítor sentiu a dor de cabeça voltar, latejante. Ele precisava encontrar a líder da resistência, a advogada, Clara dos Reis. Ele a encontrou não em um escritório luxuoso, mas no meio da praça, em cima de uma mesa de piquenique de madeira, falando para uma multidão de 50 ou 60 pessoas. Agricultores, pequenos comerciantes, mães com crianças no colo. Ela não era o que ele esperava. Clara dos Reis tinha 35 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático e olhos que queimavam com uma convicção que Victor só via em si mesmo. Ela não gritava, ela articulava. Eles acham que podem vir aqui com seus bilhões e apagar nossas vidas. A voz dela era clara, cortando o ar da manhã. Eles acham que o nome Azevedo lhes dá o direito de destruir nossa história. Mas nós já sobrevivemos ao pai e vamos sobreviver ao filho. A multidão aplaudiu. Victor observava das sombras perto do antigo orfanato. Ele se aproximou, fingindo ser um viajante curioso.
Com licença, ele disse, a voz ligeiramente rouca. O que está acontecendo aqui? Clara desceu da mesa e o encarou. Havia zero ingenuidade naquele olhar. Ela o analisou de cima a baixo e Victor sentiu pela primeira vez em anos alguém que não o temia. Acontece que a Holding Azevedo quer nos transformar em um estacionamento para o Vale do Silício deles. Ela disse direta. E nós estamos dizendo não. Você é turista? Algo assim, disse Victor. Sou consultor. E isso está me parecendo uma briga de Davi contra Golias. Golias sempre parece invencível, Clara retrucou. Até alguém ter a coragem de atirar a primeira pedra. E aqui nós temos muitas pedras. Victor forçou um sorriso solidário. Mas eles têm dinheiro. Muito dinheiro. O que impede eles de comprar tudo? De comprar você? O sorriso de Clara desapareceu. Ela deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dele. Dinheiro não compra memória, Victor. Dinheiro não compra o túmulo da sua mãe. Dinheiro não compra o lugar onde você nasceu. A Holding Azevedo não entende isso. E é por isso que eles vão perder. Ela estava prestes a se virar, quando seus olhos pararam no rosto dele. Ela o encarou. De verdade. O boné fazia sombra, mas não escondia tudo. A linha do maxilar, o formato dos olhos, a cicatriz quase invisível acima da sobrancelha esquerda. O rosto de Clara empalideceu. A advogada confiante sumiu, dando lugar a algo que Victor não conseguiu identificar. Choque, reconhecimento. Meu Deus! Ela sussurrou, a voz falhando. Algum problema? Ele perguntou, o alarme interno disparando. Eu conheço você, ela disse, os olhos fixos na cicatriz, a queda do balanço no pátio dos fundos. Victor congelou. O sangue drenou de seu rosto. Ninguém sabia daquilo. Ninguém vivo. Eu não sei do que você está falando, ele disse, a voz agora perigosamente baixa. Sabe, Clara insistiu, a voz ganhando força, misturando raiva e uma dor antiga. Você era o Victor sem ser naquela época também, o garoto quieto que chegou depois que depois que ela morreu, o garoto que o homem rico levou embora. Ela o reconheceu, do orfanato, 28 anos atrás. Ela deu um passo para trás, a realização atingindo-a como um golpe físico, as perguntas sobre comprar você. Você não é um consultor, ela disse, a voz agora alta, chamando a atenção da multidão que começava a se dispersar. Você é ele. Ela apontou o dedo para ele. Não para um estranho, mas para um fantasma. Ele voltou! É Victor Azevedo, o filho de Otávio. Ele está aqui, disfarçado, tentando nos enganar. Os murmúrios se transformaram em gritos. Os agricultores largaram seus cafés. O clima mudou de resistência pacífica para hostilidade aberta. Tirem ele daqui! Gritou um homem. Victor não correu. Ele tirou o boné, a máscara caindo. Seu olhar frio encontrou o dela. A raiva de Clara era pura. A dele era gelada. Ele havia subestimado Nova Esperança. Havia subestimado Clara dos Reis. O jogo não era mais sobre dinheiro. Era sobre memória. E ele acabara de ser exposto pelo único fantasma que ele não podia comprar. A hostilidade da multidão era uma muralha física. Gritos de assassino, ladrão, filho do diabo. Victor Azevedo não recuou. Ele apenas avaliou, mas antes que a primeira pedra pudesse voar, foi Clara quem levantou a mão. Não! Ela gritou, a voz cortando o caos. Não toquem nele. Nós não somos eles. Nós não usamos a violência. Nós usamos a lei. Ela se virou para Victor, o rosto uma máscara de desprezo e justiça fria. Saia da minha cidade, Sr. Azevedo, agora, e diga aos seus advogados que eu estou esperando. 2 policiais locais, parecendo mais assustados que Victor, o escoltaram de volta para a caminhonete alugada. Victor entrou no carro. As mãos no volante tremiam, não de medo, de uma fúria tão profunda que o surpreendeu. Ele não estava com raiva da multidão. Estava com raiva de Clara. Ela não apenas o expôs, ela o poupou, ela o diminuiu.
E ela o reconheceu, do lugar que ele mais odiava. Sua humilhação foi absoluta. Ele dirigiu para o único hotel decente na fronteira do município, uma construção dos anos 80 que cheirava a carpete velho. Trancou-se na suíte presidencial, que mais parecia um quarto de gerente. O disfarce acabou. A guerra mudou. Seu primeiro instinto foi ligar para sua equipe jurídica em São Paulo e dar a ordem: esmaguem-na, enterrem Clara dos Reis em processos, destruam a licença dela. Mas ele parou, a mão pairando sobre o telefone. Isso era o que o pai dele, Otávio, faria. Era o que Marcos faria. E pela primeira vez ele se perguntou: o que exatamente seu pai fez? A raiva deu lugar a uma necessidade gelada e obsessiva de entender. Por que o nome Azevedo era lama? Por que Clara o olhou como se ele fosse a personificação de um crime antigo? E quem era Helena? Ele ligou para Marcos Oliveira, seu sócio em São Paulo. Marcos, a voz de Victor era controlada. Minha cobertura foi queimada. Houve uma pausa do outro lado da linha. Victor, eu avisei. Saia daí. Volte para casa. Deixe o time B cuidar da demolição. Não, disse Victor. Eu quero que você me envie tudo. Cada documento, cada arquivo morto que a holding tem sobre Nova Esperança. Especialmente o projeto da hidroelétrica do meu pai nos anos 90. Marcos hesitou, um segundo a mais do que deveria. Victor, isso é arquivo morto, é irrelevante, são só disputas de terra antigas. Irrelevante? E Victor rosnou. A cidade inteira me chamou de assassino. O nome do meu pai é uma maldição aqui. Envie os arquivos, agora. Marcos, sentindo a mudança no tom, concordou. Como quiser, Victor. Vou mandar criptografado para o seu notebook. Por 3 horas, Victor ficou sentado no quarto escuro, iluminado apenas pela tela do laptop, enquanto os arquivos chegavam. Ele abriu a pasta. Projeto Hidroelétrico Nova Esperança, 1999. Eram centenas de documentos. Laudos ambientais forjados, ordens judiciais compradas, relatórios de intimidação contra proprietários de terras. Era um manual de como destruir uma comunidade legalmente. E então ele viu o nome, em um subdiretório chamado Resistência Comunitária, Ameaças Nível 1. Lá estava ela, Helena dos Reis. Victor clicou. A foto carregou. Era a mulher do seu flash de memória, a mulher que ele lembrava vagamente, chorando no portão do orfanato. A mesma mulher cujo retrato ele viu na parede do centro comunitário. Helena dos Reis, advogada, líder da resistência original contra Otávio Azevedo. Ele leu os relatórios. Helena era brilhante. Ela não apenas lutou, ela estava vencendo. Ela uniu a cidade, encontrou as fraudes nos laudos e estava prestes a conseguir uma liminar federal que encerraria o projeto de Otávio para sempre. E então, o último documento. Um relatório policial datado de 20 de maio de 1999. Acidente fatal. Caminhão perde os freios na serra. Veículo particular atingido. Vítima, Helena dos Reis, 34 anos. Morte instantânea. Victor sentiu o ar sair de seus pulmões. Ele olhou a data de novo, 20 de maio. Ele abriu sua própria pasta de arquivos pessoais. O documento de sua admissão no orfanato Santa Helena, em Nova Esperança. Data de admissão, 3 de junho de 1999. 2 semanas. Helena dos Reis, a mãe de Clara, a mulher que lutou contra seu pai, morreu em um acidente suspeito. E 2 semanas depois, Victor Azevedo, filho bastardo de Otávio, foi abandonado no orfanato da mesma cidade. O nome do orfanato? Orfanato Santa Helena. O nome do centro comunitário? Centro Helena dos Reis. O nome da advogada? Clara dos Reis. Não era uma coincidência. Era um roteiro. Clara não estava apenas lutando por sua cidade. Ela estava lutando contra o filho do homem que, muito provavelmente, assassinou sua mãe. O ódio dela não era por um projeto bilionário. Era por sangue.
Victor fechou o laptop. O quarto estava gelado. O projeto Ômega, a cidade inteligente, os 50 bilhões, tudo isso desapareceu. Havia apenas uma pergunta agora, uma pergunta que queimava em sua alma e redefinia toda a sua existência. Clara era filha de Helena. Ele se lembrava de Helena do orfanato. Seu pai destruiu Helena. Ele e Clara, eles eram apenas inimigos, ou eles eram algo mais. Ele pegou o telefone novamente. Não ligou para Marcos. Ligou para um número privado em Genebra. Um laboratório de biotecnologia que devia favores à Holding Azevedo. Eu preciso de um teste de DNA, Victor disse, a voz irreconhecível. Comparativo de irmandade. Discreto. O alvo é uma mulher chamada Clara dos Reis, em Nova Esperança. Consigam uma amostra. Cabelo, copo, não me importa. Eu quero saber se Helena dos Reis era apenas a mãe dela, ou se ela também era a minha. Victor Azevedo estava em guerra, mas o inimigo não era mais Nova Esperança. O inimigo era seu próprio passado, e o campo de batalha era sua mente. Ele passou os dias seguintes trancado no quarto de hotel, um general sem exército, comandando uma operação fantasma. De um lado, a investigação oficial sobre a morte de Helena dos Reis, usando seus recursos privados, esbarrava em paredes de silêncio e arquivos perdidos de 20 anos atrás. Do outro, a operação em Genebra. Seus agentes, disfarçados de turistas, chegaram a Nova Esperança. Victor observou de sua caminhonete a 200 metros de distância, enquanto um deles, um homem de aparência inofensiva, esbarrou em Clara dos Reis na porta da padaria. Ele a ajudou a recolher os papéis que ela derrubou e, no processo, acidentalmente, pegou o copo de café descartável que ela jogou no lixo segundos depois. A amostra de DNA estava a caminho da Suíça. Victor odiava esperar. A espera era uma forma de impotência. Enquanto ele esperava, ele observava Clara. Ele a via no centro comunitário, falando com os agricultores. Via ela na biblioteca, pesquisando. Ele via a mesma determinação incansável que seu pai, Otávio, descrevia nos relatórios de ameaça sobre Helena. Ele não sentia ódio por ela, sentia curiosidade, uma conexão perigosa. Se o sangue deles fosse o mesmo, o que isso significava? Que a guerra de seu pai contra a mãe dela era uma tragédia familiar? Que o projeto Ômega era, na verdade, a segunda vez que um Azevedo tentava destruir a própria família? Enquanto Victor se afogava em perguntas no interior, a verdadeira ameaça se movia, rápida e silenciosa, em São Paulo. Marcos Oliveira, o sócio. Marcos não era leal a Otávio, nem a Victor. Marcos era leal à Holding. E ele via o comportamento de Victor não como uma investigação, mas como uma doença mental. O herdeiro estava desequilibrado. Estava em uma cidadezinha, disfarçado, obcecado por uma advogada local e por um acidente de 20 anos. Pior, Victor havia pedido os arquivos mortos de Helena. Marcos sabia o que havia naqueles arquivos. Ele mesmo havia ajudado Otávio a criar o acidente de Helena. Victor não estava apenas ameaçando um projeto de 50 bilhões de dólares. Ele estava desenterrando um homicídio. Marcos precisava neutralizar Victor, e ele usaria a própria obsessão de Victor como arma. Ele não precisava de muito. Ele tinha os registros de acesso de Victor aos arquivos de Helena. Ele tinha os registros da ligação para Genebra. E ele tinha fotos. Victor não era o único observando Nova Esperança. Marcos sempre teve uma equipe de segurança seguindo o herdeiro. As fotos eram devastadoras. Elas não mostravam um CEO. Mostravam um homem de boné, parecendo um fugitivo, em uma caminhonete suja, olhando fixamente para Clara dos Reis. Mostravam o encontro acidental do agente de Genebra. Mostravam Victor na praça, sendo confrontado pela multidão. Para o conselho, isso não pareceria uma investigação. Pareceria um CEO descontrolado, perseguindo uma mulher e talvez
em conluio com a oposição. Marcos convocou uma reunião de emergência do conselho, sem a presença de Victor. Senhores, a voz de Marcos era grave, cheia de falsa preocupação. Victor está comprometido. Ele está em Nova Esperança, agindo de forma errática. Ele está obcecado pela advogada da oposição, Clara dos Reis. Ele projetou as fotos. O conselho assistiu em silêncio chocado. Ele está usando recursos da holding, Marcos continuou, para uma investigação pessoal. Ele ordenou um teste de DNA. Um membro perguntou, DNA? Por quê? Acreditamos, Marcos mentiu com a convicção de um estadista, que ele suspeita que ela é sua meia-irmã e que ele pode estar usando essa informação para manipular a compra das terras, ou pior, agindo contra a holding por motivos pessoais e emocionais. Conflito de interesses, desvio de fundos, instabilidade mental. Eram as palavras mágicas. O conselho, que já temia a natureza implacável de Victor, agora tinha um motivo para agir. A traição foi unânime. No quarto de hotel em Nova Esperança, o celular seguro de Victor tocou. Era a chamada de vídeo do conselho. Ele atendeu, esperando uma atualização. Viu o rosto de Marcos, cercado pelos outros 20 membros. Victor, disse Marcos, a voz pingando falso arrependimento. O conselho deliberou. Suas ações em Nova Esperança são consideradas um risco existencial para a holding. Você está sendo acusado de conflito de interesses e uso indevido de ativos corporativos. Victor sentiu o sangue gelar. Do que você está falando, Marcos? As fotos, Victor. O teste de DNA. Sua obsessão por Helena dos Reis. Você está destituído do cargo de CEO e suspenso de suas funções no conselho, com efeito imediato, enquanto conduzimos uma auditoria completa. O golpe foi tão rápido, tão clínico, que Victor não conseguiu respirar. Ele tinha sido caçado. Marcos, o homem de confiança de seu pai, o mentor que aplaudiu seu projeto Ômega, o havia executado. Você não pode fazer isso, Victor sussurrou. Nós já fizemos, disse Marcos. Seus ativos estão congelados, suas senhas revogadas. Acabou, Victor. A chamada terminou. Silêncio. Victor olhou para a tela escura. Em 48 horas, ele passou de um deus corporativo a um prisioneiro em um hotel barato. Ele foi destronado, não por seus inimigos, mas por sua própria família corporativa. No mesmo instante, seu outro telefone tocou. O número criptografado de Genebra. A voz do técnico soava apologética. Senhor Azevedo, sinto informar. O teste de DNA... O resultado foi inconclusivo. A amostra estava degradada, ou talvez a linhagem materna seja muito complexa. Nós não podemos confirmar nem negar uma relação de irmandade com Clara dos Reis. Victor começou a rir. Uma risada seca, vazia, aterrorizante. Ele havia perdido seu império, sua fortuna e seu nome. Pela suspeita de um fantasma. Pelo resultado de um teste que não dizia nada. Ele estava arruinado. A ruína não é um estrondo. É o silêncio que vem depois. No quarto de hotel barato, Victor Azevedo aprendeu isso. Seus cartões de crédito corporativos estavam mortos. Suas contas pessoais, congeladas pela auditoria de Marcos. Ele era um bilionário na teoria, mas na prática não podia pagar nem o serviço de quarto. Seu império havia se tornado uma prisão, da qual ele agora estava trancado do lado de fora. Então, o telefone seguro tocou. O número de Marcos. Victor atendeu. Não havia mais falsa preocupação na voz de Marcos. Havia apenas o tom frio e pragmático de um novo dono. Victor, que sensação horrível, não? Ser impotente. Eu te subestimei, sua obsessão por aquela mulher, Helena. Você quase nos expôs, quase desenterrou o que meu velho amigo Otávio e eu enterramos com tanto cuidado. Victor permaneceu em silêncio. A admissão estava implícita. Helena, o acidente. Mas eu sou um homem prático, Marcos continuou. Eu limpo a bagunça, e a ameaça central, Victor, não era você, era esta cidade,
Nova Esperança. E a personificação viva dessa ameaça é Clara dos Reis. Um nó de gelo se formou no estômago de Victor. Onde ela está? Ela está segura, por enquanto. Está em um carro com meus associados. Estamos a caminho do Fórum Regional. Veja, seu pai não apenas tentou construir uma hidroelétrica. Ele era inteligente. Ele usou a lei. Ele fez a prefeitura assinar contratos de infraestrutura que eles não podiam pagar. A cidade de Nova Esperança está falida, Victor. Ela tem uma dívida de 40 milhões de dólares com a Holding Azevedo. Era um cheque-mate. Marcos não precisava comprar a cidade. Ele podia executá-la. O que você quer, Marcos? A voz de Victor era um sussurro. A advogada deles, Clara, é teimosa. Ela se recusa a assinar o acordo de dissolução voluntária da cidade em troca da dívida. Ela prefere lutar nos tribunais. Deixe-a ir. Você venceu. Eu estou fora. Eu não venço até que a ameaça seja eliminada, disse Marcos. Eu quero sua assinatura, 100% das suas ações. Quero você fora da holding, não suspenso, fora, para sempre. Eu estou congelado, disse Victor. Não posso assinar. Eu descongelei sua participação acionária por exatamente 15 minutos. A transferência está na sua tela. Assine digitalmente, Victor. Entregue seu império. E Clara dos Reis pode voltar para a cidade falida dela e lutar uma batalha perdida. Victor sentiu o gosto de cinzas na boca. E se eu não assinar? Houve uma pausa longa e fria. Acidentes acontecem, Victor. A serra que leva ao fórum é perigosa. Caminhões perdem os freios o tempo todo. Aconteceu com Helena, não é mesmo? Seria uma tragédia poética. A filha ter o mesmo destino da mãe, tentando salvar a mesma cidade inútil. Aí estava, a escolha. O império construído sobre o sangue da mãe dela, ou a vida dela. Ele pensou no DNA inconclusivo. Irmã ou não, não importava. Ela era filha de Helena, e ele não seria o segundo Azevedo a assistir, cúmplice, enquanto um acidente acontecia. O que garante que você vai soltá-la? Victor perguntou, a voz quebrada. Minha palavra, Marcos riu, um som seco e sem humor, que vale tanto quanto a sua neste momento. Mas qual a sua escolha, Victor? Seu legado de 50 bilhões de dólares? Ou a vida de uma advogada de interior que você nem sabe se é sua parente? Victor abriu o laptop. A transferência estava lá, piscando. Contrato de venda de ações. Comprador. Holding Azevedo Tesouraria. Vendedor. Victor Azevedo. Valor total. R$1. $1. O preço de seu império. O preço da alma dela. Ele digitou a senha mestre, clicou em confirmar. Está feito, ele disse. Solte-a. Sabe a decisão, Victor. Ah, e mais uma coisa, o hotel. Você tem 1 hora. Meus homens vão buscar o carro alugado. E, Victor, obrigado pela promoção. A chamada terminou. Victor Azevedo ficou parado no meio do quarto. A tela do laptop brilhou. Transação concluída. Ele não era mais CEO. Ele não era mais bilionário. Ele não era mais um Azevedo. Ele era apenas Victor. Ele pegou a única coisa que importava. Não era o relógio de luxo, nem as chaves do jato. Era o pendrive barato que continha os arquivos criptografados sobre a morte de Helena dos Reis. O passado. Ele saiu do hotel com a roupa do corpo, o pendrive no bolso e $400 em dinheiro vivo que tinha na carteira. A ruína total. A perda absoluta. O clímax de sua queda. Ele caminhou pela estrada de terra, sem destino. E pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava completamente livre e completamente arruinado. Victor Azevedo, o homem que valia 50 bilhões de dólares, agora dormia em um quarto nos fundos de uma velha pensão em Nova Esperança, em troca de consertar o encanamento. Ele estava arruinado, mas estava vivo. Ele não sabia o que fazer com as mãos. Elas estavam acostumadas a assinar cheques, a comandar reuniões, a redesenhar o mundo. Agora, ele as usava para lavar louça na cozinha comunitária da igreja, em troca de comida.
Ele se tornou um fantasma, um ex-deus caminhando incógnito entre os camponeses que ele veio destruir. Uma semana após sua ruína, ele a viu. Clara dos Reis. Ela estava saindo do centro comunitário, parecendo exausta, mas viva. Marcos havia cumprido sua palavra. Ele a soltou. Ela o viu do outro lado da rua. Victor estava varrendo a calçada em frente à pensão. Seus olhares se cruzaram. Não havia mais hostilidade no olhar dela. Não havia desprezo. Havia apenas uma confusão profunda. Ela sabia quem ele era. E agora, ela o via varrendo o lixo. Clara atravessou a rua. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou, a voz baixa, sem a força da advogada. Victor procurou as palavras. A arrogância se foi. "Eu fui demitido." Clara franziu a testa. "Demitido? Você é o dono." "Eu era", Victor disse, a voz rouca. "Seu sequestro foi uma armação de Marcos. Ele me chantageou. Minhas ações pela sua vida. Eu assinei tudo, perdi tudo." Clara o encarou, processando a enormidade daquilo. O homem que veio comprar a cidade dela havia desistido de seu império para salvá-la. "Por quê?" ela sussurrou. "Depois de tudo, por que me salvar? Porque eu não podia ser o segundo Azevedo a deixar um acidente acontecer com uma dos reis naquela serra." Ele disse, a voz cheia de uma dor antiga. "Porque eu descobri sobre sua mãe, Helena." O silêncio entre eles era pesado, carregado com 20 anos de história não dita. "Marcos venceu", Clara disse, finalmente parecendo derrotada. "Ele me soltou, mas a execução da dívida da cidade continua. Ele vai tomar tudo de nós em 30 dias. Victor olhou para o centro comunitário, o antigo orfanato, o lugar de sua vergonha. "Não", Victor disse, e pela primeira vez, um traço do antigo CEO brilhou em seus olhos. "Ele acha que venceu. Ele tomou meu dinheiro, mas deixou algo mais importante. Ele me deixou aqui." "Aqui?" Clara riu sem humor. "Aqui é uma cidade falida." "Aqui", Victor disse, "é onde meu pai falhou e é onde Marcos vai falhar. Ele acha que o valor de Nova Esperança está na terra. Ele está errado. O valor está nas pessoas que ele subestima." Ele olhou para ela. "Você disse que eu não entendia de memória. Você estava certa, mas eu entendo de sistemas. E eu entendo de Marcos. Ele é ganancioso, mas é previsível. E ele acabou de cometer seu primeiro erro. Ele me deixou vivo e me deixou com raiva." Nas semanas seguintes, algo mudou em Nova Esperança. Victor, o ex-bilionário, parou de lavar pratos e começou a organizar. Ele foi ao centro comunitário, não como um conquistador, mas como um técnico. "Clara", ele disse em uma reunião com os líderes comunitários, "Marcos vai executar a dívida, mas nós podemos atrasá-lo. Podemos usar a lei, a sua lei, para inundar o sistema." Eles começaram a trabalhar, lado a lado, o ex-CEO e a advogada comunitária. Mas Victor sabia que a lei apenas atrasaria o inevitável. Eles precisavam de poder, poder econômico. "Seu erro", ele disse a Clara, tarde da noite, sobre pilhas de documentos, "é que você só joga na defesa, você protege, você não ataca." "Nós não temos armas para atacar", ela retrucou. "Temos", Victor disse. "Temos o que Marcos não tem: conhecimento. Eu vim aqui construir uma cidade inteligente, o Projeto Ômega. A tecnologia não é o problema. A ganância por trás dela é." Ele pegou um guardanapo. "E se nós criarmos o nosso próprio projeto? Não uma holding, uma cooperativa. Usamos os cérebros desta cidade, os filhos dos agricultores que foram para a universidade e voltaram. Criamos uma tech hub de impacto social. Nós não vamos lutar contra Marcos pelo passado, vamos competir com ele pelo futuro." Era uma ideia louca, nascida do desespero. Mas Clara viu o brilho nos olhos dele. Não era o brilho frio do poder. Era o fogo da criação. Eles a chamaram de Cooperativa Fênix. Começaram no porão do centro comunitário.
3 computadores velhos e Vitor Azevedo, usando seu antigo prestígio, agora anônimo, para conseguir pequenas consultorias online, ensinando jovens locais a programar. Era humilhante, era lento, era real. 6 meses se passaram. Victor não era mais um deus. Ele era um mentor. Ele não dava ordens. Ele ensinava. Ele encontrou um respeito que o dinheiro nunca lhe deu. E então, o primeiro contrato real apareceu. Uma ONG europeia precisava de um sistema de software para gerenciamento de água em áreas rurais. A cooperativa Fênix, com a experiência de Victor e a paixão dos jovens locais, ganhou a concorrência. Era pequeno, $100.000. Mas não era sobre o dinheiro. Quando o e-mail de confirmação chegou, Vitor e Clara se olharam no meio do porão lotado. Eles não tinham salvado a cidade. Ainda não, mas eles tinham acendido uma faísca. Eles provaram que o valor era real. Vitor havia encontrado seu refúgio, e naquele porão mofado, ele estava pela primeira vez começando a encontrar sua alma. O primeiro contrato da cooperativa Fênix foi mais do que uma vitória moral. Foi um problema prático. A ONG europeia precisava depositar os $100.000, mas a cooperativa, registrada às pressas por Clara, não tinha uma conta bancária internacional. Nós temos que usar a conta do centro comunitário, Clara disse, parecendo frustrada. É a única entidade legal na cidade com permissão para receber fundos do exterior, graças a um antigo subsídio de caridade. Victor, o ex-CEO que movimentava bilhões por hora, agora estava em uma sala dos fundos tentando rotear $100.000. Ele se sentou no computador velho de Clara, acessando o portal bancário do centro comunitário. Era um sistema arcaico. Clara, que subsídio é esse? A conta tem um saldo grande. Não é grande, ela disse, distraída, revisando contratos. É um fundo memorial. Entram cerca de 5.000 por mês. Usamos para manter as luzes acesas e pagar os impostos do prédio. Um filantropo anônimo que admirava minha mãe, eu acho. Está ativo há 20 anos. Victor parou de digitar. 20 anos? 5.000 por mês? Sim, por quê? Clara, ele disse, a voz baixa. 5.000 por mês por 20 anos são $1.200.000, mas o saldo aqui não é esse. Ele virou a tela do monitor empoeirado. Clara olhou e congelou. O saldo na conta Fundo Memorial Helena dos Reis não era de alguns milhares. O saldo era de $8.420.000 e 90 centavos. Isso é impossível, Clara gaguejou. Eu administro essa conta. Eu vejo os 5.000 entrarem. Eu pago as contas. Isso não pode... Victor assumiu o controle do teclado. O instinto do CEO, o caçador de números, assumiu. Você vê os 5.000 porque é isso que o banco mostra no extrato simplificado. Mas você nunca olhou o balanço consolidado de ativos. Ele clicou, navegando pelas camadas do portal bancário arcaico. O dinheiro não estava parado, estava sendo investido automaticamente, reaplicado em fundos de baixo risco, 20 anos de juros compostos. Mas de onde veio o principal? Clara perguntou, a mão no peito. Victor abriu a transação original, a que deu início a tudo. Data: 21 de maio de 1999. Um dia após o acidente de Helena dos Reis. É uma apólice de seguro, Victor sussurrou, lendo os detalhes. Uma apólice de sócios-chave da Holding Azevedo. Paga em caso de morte acidental de... Meu Deus, Clara. O quê? A beneficiária não era Helena. A beneficiária era a Holding. Mas o pagador era uma conta offshore em nome de Marcos Oliveira. E o beneficiário secundário, em caso de dissolução da holding, era o Centro Comunitário Helena dos Reis. Clara não entendia. Isso não faz sentido.
Vitor levantou-se andando pela sala, as peças se encaixando em sua mente com uma velocidade vertiginosa. Faz todo o sentido, ele disse, o cérebro fervilhando. Marcos e meu pai, eles matam Helena. Mas Marcos, sendo o parasita ganancioso que é, decide lucrar com o assassinato que ajudou a planejar. Ele apontou para a tela. Ele força meu pai a fazer uma apólice de seguro sobre Helena, listando-a como consultora-chave. Se ela morrer acidentalmente, a holding recebe, digamos, 10 milhões. Mas Marcos, sendo Marcos, cria uma segunda apólice menor, esta de 1 milhão, paga por ele mesmo. Por quê? Para parecer legítimo caso houvesse uma auditoria. Mas por que o dinheiro veio para cá? Clara perguntou. Porque Marcos cometeu um erro, Victor disse, um sorriso lento e perigoso se formando em seu rosto. Ele precisava de um beneficiário secundário que parecesse legítimo, de caridade, caso a holding fosse auditada. Então ele escolheu o centro comunitário que levava o nome dela. Ele nunca imaginou que a conta ficaria intocada, acumulando juros por 20 anos. Ele achou que o dinheiro seria gasto, diluído, desaparecido. Clara olhou para o saldo. 8 milhões de dólares. Esse dinheiro, ela começou. É o sangue da sua mãe, Clara, Vitor disse, a voz dura como aço. É a prova, é a arma. Marcos não só a matou, ele tentou lucrar com isso. E agora ele vai pagar por isso. Ele pegou o pendrive que carregava há meses. O pendrive com os arquivos da morte de Helena. Marcos acha que nos derrotou. Ele acha que vai executar a dívida de 40 milhões da cidade. Mas ele não sabe que a vítima dele deixou para a filha 8 milhões de dólares. 8 milhões não pagam 40, Clara disse, a realidade voltando. Não, Victor concordou. Não é para pagar, é para comprar. Nós não vamos pagar a dívida, nós vamos comprar a culpa. Nós vamos ao conselho, não como vítimas, mas como acionistas. Nós não somos acionistas, ela disse. Ainda não, Victor disse, digitando furiosamente. Mas com 8 milhões, podemos comprar uma participação minoritária significativa o suficiente para conseguir 5 minutos na próxima reunião de acionistas. E em 5 minutos, eu posso destruir Marcos Oliveira com a única coisa que ele esqueceu de roubar, a verdade. A cooperativa Fênix não era mais uma startup. Era um cavalo de Troia. E o dinheiro de Helena dos Reis era o exército lá dentro. A sala do conselho da holding Azevedo estava exatamente como Victor a deixara. 28 andares, acima de tudo, um tribunal no céu. Marcos Oliveira estava sentado na cabeceira da mesa de mogno. O novo Deus. A pauta do dia era a ratificação final da execução da dívida e aquisição hostil dos ativos de Nova Esperança. Um eufemismo para apagar a cidade do mapa. Alguma última consideração? Marcos perguntou, o tédio em sua voz. A porta dupla da sala do conselho se abriu. Não foi um mordomo, não foi um assistente. Victor Azevedo entrou. Ele não usava mais o terno de 20 mil dólares. Usava uma camisa social simples, escura, sem gravata. Parecia mais magro, mais duro. Ao seu lado, Clara dos Reis, em um vestido profissional simples. O silêncio na sala foi absoluto. Os membros do conselho olharam de Victor para Marcos, chocados. Victor! Marcos rosnou, o rosto empalidecendo e depois ficando vermelho de raiva. Seguranças! Tirem esse homem daqui! Ele não é mais membro do conselho! É verdade. A voz de Victor era calma. A mesma voz que ele usava para comandar, mas agora não tinha arrogância. Tinha peso. Eu não sou mais membro, mas ela é. Victor gesticulou para Clara. Clara deu um passo à frente, colocando uma pasta de couro na mesa. Clara dos Reis, representante legal do Fundo Memorial Helena dos Reis. Nós adquirimos esta manhã 8,4 milhões de dólares em ações de classe A desta companhia, usando o mercado aberto.
o suficiente para invocar o artigo 14 do Estatuto e exigir 5 minutos na pauta. Eu cedo meus 5 minutos para ele. Checkmate. Marcos estava preso. Ele não podia expulsar uma acionista registrada. Victor caminhou lentamente até a extremidade oposta da mesa, encarando Marcos. O Deus deposto contra o usurpador. Obrigado, Clara. Senhores, Victor disse à sala. Eu não estou aqui para pedir meu emprego de volta. Estou aqui para falar sobre um ativo que não está no balanço patrimonial de vocês. Um ativo chamado Helena dos Reis. Marcos apertou o botão do interfone. Segurança, agora. Tarde demais, Marcos, Victor disse. As portas dos fundos se abriram. Não eram os seguranças de Marcos, eram 2 auditores da Receita Federal e 4 policiais federais. O que é isso? Gritou um membro do conselho. Isso, disse Victor, é uma auditoria criminal. Eu enviei a eles há 30 minutos o conteúdo deste pendrive. Ele ergueu o drive barato. Eles parecem ter achado interessante. Ele se virou para Marcos, que estava branco como papel. Sabe, Marcos, você foi brilhante. Ocultar a morte de Helena como um acidente. Forjar uma apólice de seguro em nome da holding paga por você para lucrar com o assassinato que você encomendou. Foi genial. Os policiais se posicionaram atrás da cadeira de Marcos. Mas você cometeu um erro. Victor continuou, a voz cortando o silêncio. Você me subestimou, e você subestimou ela. Você criou um fundo memorial falso para esconder o dinheiro do seguro. Mas você não contava com 20 anos de juros compostos. O dinheiro que você roubou da mãe financiou a vingança da filha. Victor jogou o pendrive na mesa. Aqui está, os arquivos originais do acidente. E aqui está a trilha do dinheiro. Da sua conta offshore, para a seguradora, para o fundo memorial, assassinato, fraude de seguro, evasão fiscal. O auditor da Receita deu um passo à frente. Sr. Oliveira, encontramos também discrepâncias graves no projeto Ômega, desvio de fundos de aquisição de terras para suas contas pessoais, o mesmo padrão de fraude que o senhor usou há 20 anos. Justiça dupla. O passado e o presente colidindo. Marcos olhou para Victor. O ódio em seus olhos era puro. Você destruiu tudo. O império do seu pai. Não, Victor disse, a voz finalmente calma. Você destruiu. Você e meu pai. E eu perdi tudo para descobrir a verdade. Eu fui arruinado. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Ele se virou para o conselho. A holding Azevedo, como vocês a conhecem, acabou. Está insolvente, envenenada por décadas de crimes. Mas a cidade que vocês tentaram apagar, Nova Esperança, sobreviveu. Marcos Oliveira, disse o policial federal. O senhor está preso por fraude, lavagem de dinheiro e como principal suspeito na investigação de homicídio de Helena dos Reis. Enquanto algemavam Marcos, o novo Deus caído, seus olhos não saíam de Victor. Você podia ter tido o mundo, garoto. Você tinha o mundo. Eu não quero o mundo, Victor disse, enquanto Marcos era levado. Eu só queria minha alma de volta. Victor olhou para Clara. Ela estava chorando silenciosamente. Não de tristeza, de alívio. A guerra de sua mãe estava finalmente terminada. O império havia caído. A queda da holding Azevedo foi barulhenta. A imprensa a chamou de o fim de um império. O escândalo de Marcos Oliveira e os crimes de Otávio Azevedo arrastaram dezenas de executivos. O mercado financeiro entrou em pânico, mas em Nova Esperança houve silêncio. O silêncio da justiça. Victor Azevedo não voltou ao topo. Ele ficou no chão. Ele ficou em Nova Esperança. Ele e Clara usaram os 8 milhões de dólares do Fundo Helena, não para reconstruir a holding, mas para comprar a dívida da cidade durante o processo de falência.
Eles compraram a liberdade de Nova Esperança com o dinheiro manchado de sangue que por direito era dela. O resultado do teste de DNA, no final, nunca importou. Victor e Clara descobriram que não eram irmãos de sangue, mas eles eram algo mais forte. Eram sobreviventes da mesma guerra, lutando pelo mesmo fantasma. 2 anos depois, a antiga torre da Holding Azevedo, em São Paulo, não foi demolida. Foi rebatizada. Agora é a sede da Fundação Fênix. Victor e Clara estão na mesma sala do conselho, 28 andares acima da cidade. Mas a mesa de mogno se foi. No lugar, mesas redondas, colaborativas, jovens programadores, cientistas sociais, urbanistas. Muitos deles vindos da cooperativa Fênix de Nova Esperança. A holding não era mais uma empresa de aquisição. Era uma fundação de impacto social, financiada pelo que sobrou da liquidação do império, dedicada a construir cidades inteligentes focadas em pessoas, não em lucro. O projeto Ômega não estava morto. Ele apenas havia encontrado uma alma. Victor não usa mais ternos caros. Ele é o presidente do conselho da fundação. Ele não dá mais ordens, ele faz perguntas. Clara dos Reis é a CEO. Ela não está mais na defensiva. Ela agora ataca os problemas sociais com a mesma precisão que usou para derrubar Marcos Oliveira. Eles estão em uma reunião analisando um projeto para revitalizar outra cidade esquecida no interior. Nós não vamos comprar a terra, Clara diz ao novo conselho. Nós vamos investir nos líderes locais. Vamos dar a eles as ferramentas que Victor criou. O valor não está no que construímos, está em quem eles se tornam. Victor observa do fundo da sala um sorriso discreto no rosto. Mais tarde, naquele dia, eles estão no antigo heliporto, agora transformado em um jardim suspenso. O sol está se pondo sobre São Paulo. Clara se aproxima de Victor. Suas mãos se encontram, não mais como aliados, mas como parceiros. O amor deles não foi uma explosão. Foi uma reconstrução lenta. Helena teria orgulho de você, Victor diz a ela. Ela teria orgulho de nós, Clara corrige. Você finalmente entendeu o que ela estava defendendo. Ela estava defendendo o que não tem preço, Victor diz, olhando para o horizonte. Memória, dignidade, comunidade. Ele se vira para ela. Eu passei a primeira metade da minha vida tentando comprar o mundo. Tentando apagar um passado do qual eu tinha vergonha. Eu achei que legado era sobre construir coisas que durassem mais que você. Clara aperta a mão dele. E o que você acha agora? Victor olha para baixo, para a cidade pulsando de vida e depois de volta para ela. Legado não é o que você constrói, é o que você conserta. Não é sobre comprar o mundo. É sobre pertencer a um pedaço dele. Eu vim para Nova Esperança para comprar uma cidade, mas no final foi ela quem me comprou. Com um preço que eu nem sabia que podia pagar. Eles ficam em silêncio juntos. O bilionário que perdeu tudo para, enfim, ganhar o que importava. Os dois ficam no jardim, no topo do império que eles não destruíram, mas transformaram. Você não precisa comprar uma cidade para fazer parte dela, disse Victor. Basta você escolher ficar, complementou Clara. A história de Victor e Clara prova que o verdadeiro legado não é medido em bilhões de dólares, mas na coragem de se reconstruir. Eles provam que, às vezes, é preciso perder um império inteiro para finalmente encontrar uma alma. O maior valor não estava na terra que ele queria comprar, mas nas memórias que ele tentou apagar. Se você acredita no poder da transformação e que a justiça, mesmo que demore 20 anos, deve sempre prevalecer, deixe seu like agora para fortalecer essa mensagem de legado. Comente aqui embaixo. Você acha que Victor mereceu essa redenção ou a verdadeira heroína dessa história foi apenas Clara e a memória de sua mãe? Sua opinião é fundamental para sabermos que tipo de justiça vocês querem ver aqui. E o mais importante, se você busca mais histórias onde o império, o legado e a alma entram em conflito,
se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhum vídeo onde a justiça e o verdadeiro valor são colocados à prova. Um grande abraço e até a próxima história.